Abra sua Bíblia, se você tiver com ela aí. Primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira carta do apóstolo Paulo escrita a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. E quero te pedir também para que fique com a sua Bíblia aberta. Enquanto nós estivermos ministrando, vai ser muito importante para que você possa acompanhar e possa receber também a palavra de Deus, que você permaneça com ela aberta. Embora nós iremos ler apenas 2 versículos, fique com a sua Bíblia aberta. O tema da nossa mensagem e da palavra que nós vamos dirigir a toda a igreja, mas em especial às mulheres, é mulheres ataviadas de boas obras. Esse é o tema da nossa mensagem. E diz assim a palavra de Deus: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Quero convidar as irmãs, as mulheres, para lerem esse texto. Vamos lá? O pastor está querendo arrumar um problema hoje, né? Você pode fechar seus olhos. Pai, nós oramos a Ti nesta noite e no momento que nós lemos a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos entendê-la, para que ela seja aplicada em nosso coração e que possamos sair daqui nesta noite edificados por ela. Oramos em nome de Jesus. Amém. 3 cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento são conhecidas como cartas pastorais. As 2 cartas que ele escreve a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, mais a carta que ele escreve a Tito. Essas 3 cartas, elas são conhecidas de todas as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento como cartas pastorais. Por que elas são conhecidas como cartas pastorais? Porque Paulo, nessas cartas, ele dá recomendações a Timóteo e a Tito sobre como eles devem dirigir, conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela traz recomendações nesse sentido, por isso que elas são chamadas de cartas pastorais. Abaixou bem aqui o meu retorno, se puder aumentar de volta, estava bom do jeito que estava para mim. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem missionário, filho na fé do apóstolo Paulo, cooperador deste personagem, cooperador do apóstolo Paulo em sua missão ministerial. E ele era um pastor da igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve esse texto que nós lemos, que as irmãs acabaram de ler, ele escreve a uma pessoa que estava pastoreando a igreja de Éfeso, e essas recomendações são diretamente às mulheres da igreja de Éfeso. Eu pedi para que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque eu sempre gosto de principalmente quando eu leio poucos versículos, falar um pouquinho do que está acontecendo ali antes, para que a gente consiga se situar melhor. Se você for perceber, Paulo ele abre a carta a Timóteo, logo no capítulo 1, orientando Timóteo a como ele deveria proceder contra os falsos ensinamentos, contra os falsos ensinos e contra os falsos mestres que estavam ali
tentando desviar a igreja dos ensinamentos do Senhor Jesus. Quando chega no capítulo 2, logo no início do capítulo 2, Paulo orienta Timóteo e automaticamente orientando a igreja sobre a importância dos crentes orarem pelas autoridades instituídas. Isso está nos versículos de 1 a 7 do capítulo 2. E quando chega a partir do versículo 8, Paulo começa a dar recomendações a várias faixas etárias. No versículo 8 você vai perceber que Paulo fala aos homens, ensinando os homens a respeito da oração. E aí no capítulo 2, se você estiver olhando na sua Bíblia, do 9 até o 15, são recomendações às mulheres. Onde os dois versículos que nós lemos, que é o 9 e o 10, são recomendações sobre as vestimentas e o embelezamento da mulher. E do versículo 11 ao versículo 15, Paulo dá recomendações sobre a mulher falar ou não na igreja, trazendo uma ideia, uma palavra sobre a autoridade da mulher na igreja, orientando inclusive a mulher a ficar em silêncio. Hoje nós só iremos nos deter na parte em que Paulo fala e aconselha Timóteo a orientar as mulheres sobre os trajes, sobre a forma que elas se vestem e sobre a forma que elas se produzem. Nós não entraremos nessa questão da orientação às mulheres ficarem em silêncio. Nós não falaremos sobre isso, pelo menos hoje. Talvez numa outra oportunidade a gente possa falar. Mas irmãs e irmãos, nós estamos diante de um dos textos polêmicos da Bíblia, tá? Nós estamos diante de um texto que algumas vezes no passado e ainda hoje no presente trouxeram, como eu posso dizer, prejuízos à igreja do Senhor Jesus, porque muitas vezes eles foram mal interpretados. E sendo mal interpretados, foram mal ensinados. E sendo mal ensinados, geraram práticas na vida, sobretudo de mulheres, em que a palavra de Deus não orientava desta forma. Nós falaremos com mais detalhes sobre isso. É muito importante, irmãs e irmãos, sempre que nós formos ler e buscar interpretar a palavra de Deus, que a gente busque recursos para que a gente possa interpretar da melhor maneira. Na teologia, nós costumamos dizer que existem três formas básicas de interpretar a palavra de Deus. Quero também compartilhar isso com as irmãs e com os irmãos. Três formas básicas. A primeira é o que se chama de literalismo. Literalismo, da ideia de literal. Qual é a interpretação nesse sentido, no literalismo? A interpretação bíblica à luz do literalismo, ela vai deixar de lado todo o contexto. E ela vai pegar tudo que está escrito e vai colocar como norma. Então ela não analisa o contexto, ela não analisa o que está por trás do pano de fundo ali que está sendo lido, e ela pega tudo que se está escrito e coloca como norma. Essa é uma interpretação literalista. Assim sendo, o versículo 8 que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, se você tiver, que quando Paulo orienta aos homens como eles deveriam orar e diz que eles devem orar de mãos levantadas, o literalismo vai dizer que hoje todos os homens, quando forem orar, têm que levantar as mãos e orar de mãos levantadas, porque a Bíblia está ensinando o homem a orar de mãos levantadas. Ela não vai analisar contexto, ela não vai analisar nada. Ela vai pegar o que está escrito e vai colocar como norma, ok? Essa é a interpretação literalista. Existe a interpretação liberalista. A interpretação liberalista, ela vai diminuir o escrito, diminuir a norma e condicioná-la ao contexto atual. Então eu estou lendo à luz de 2021, eu estou lendo à luz de hoje, eu pego tudo que está escrito, tudo que é norma, e eu diminuo isso à minha cultura. Então a minha cultura fala mais alto do que a escritura. Essa é a interpretação liberalista.
Então a escritura para mim ela passa a ser inerrante, ela passa a ter erro, eu desconsidero que ela é inerrante. A escritura para mim ela fica como ultrapassada, a escritura para mim fica como arcaica, porque eu pego toda a escritura e coloco ela debaixo da minha cultura ao ler a palavra de Deus. Ficou claro até aqui também? E deu para perceber que a liberalista é o oposto da literalista. Mas existe uma interpretação, irmãos, uma forma de interpretar, que nós chamamos de transposição cultural. Transposição cultural. E o que é essa interpretação, transposição cultural? A transposição cultural, ela vai entender que tem verdades da palavra de Deus que são eternas, imutáveis. Eram verdades quando foram escritas, são verdades hoje, e elas transcendem qualquer cultura. Não importa a cultura que você viva, tem verdades que são inegociáveis, intransponíveis. Mas a interpretação que trabalha a transposição cultural, ela vai entender que existem questões culturais na Bíblia que são mutáveis e que podem sofrer modificações, porque são culturais. Ficou claro? A interpretação que eu considero como a mais saudável para a vida cristã é a transposição cultural. Porque a Bíblia, irmãos, ela existe, embora ela seja inerrante, embora ela seja a palavra de Deus, embora ela tenha verdades que eu acabei de dizer que elas são inegociáveis, ela é escrita também dentro de um contexto, dentro de uma cultura, e que nós precisamos entender que determinadas coisas mudam de culturalmente. Logicamente fazendo isso com muito cuidado, irmãos, não fazendo isso de qualquer maneira. Não fazendo isso de uma forma que venha me beneficiar, mas fazendo isso com muito cuidado. Dito isso, eu quero falar um pouquinho do contexto em que esses dois versículos são escritos, para que a gente comece a entender ele um pouco melhor. Ok até aqui? Ficou confuso? Não? Então vamos lá. Como eu disse, irmãos, estas palavras são escritas como orientações a um grupo de mulheres pertencentes à igreja de Éfeso, que era uma cidade capital da Ásia Menor e que tinha muitas coisas acontecendo nesta cidade no momento que essas palavras foram escritas. Primeiro, essa cidade era uma cidade muito rica. E além da cidade ser muito rica, as mulheres a qual são mencionadas eram, em sua maioria, ricas também. Ricas por morarem numa cidade rica. Ricas por possuírem muitos bens, muito dinheiro. Então, isso está como contexto dentro desse texto que nós lemos. E é por isso que Paulo usa as palavras que ele usou, porque determinadas coisas que ele colocou no texto, se a mulher fosse pobre, ela não teria nenhum acesso ao que ele mencionou. É justamente porque a maioria das mulheres eram ricas que ele fala sobre tranças no cabelo, e essas tranças no cabelo que está aí no texto, irmãos, eram tranças de ouro. Os enfeites no cabelo eram de ouros. Além das tranças de ouro, essas questões de ouro, pérolas, como adorno em todo o corpo, eram joias muito caras, que só tinham acesso mulheres ricas. Então, entendamos de cara que Paulo está dando orientações a um grupo de mulheres ricas, pertencentes a uma cidade rica. E não era incomum, irmãos, você encontrar mulheres ricas na época do ministério do apóstolo Paulo. Vou citar uma rapidamente, que talvez você conheça mais fácil. Quando lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo é impedido de evangelizar a Europa e é direcionado pelo Espírito Santo à Ásia, ele chega numa cidade de Filipos, ele encontra uma comerciante
vendedora de púrpura, que era um tecido fino e muito caro. Essa mulher se chamava Lídia, ela era da cidade de Tiatira, também da região da Ásia Menor, e estava em Filipos. Essa mulher era uma mulher rica, abriga os apóstolos, abre uma igreja na sua casa, dá sustento e estrutura para que Paulo pudesse iniciar o evangelho. O ministério de Paulo ele é marcado por algumas mulheres, principalmente em algumas determinadas regiões, que eram ricas. E essas mulheres que Paulo está se referindo na primeira carta de Timóteo, eram mulheres ricas. Além de serem mulheres ricas, irmãos, estava acontecendo algo naquela cidade e, consequentemente, na igreja. Aquelas mulheres da igreja, mulheres cristãs, estavam sendo influenciadas por um comportamento da cidade de Éfeso, onde elas estavam sendo tentadas. Tentadas a quê? Tentadas a ostentar a sua riqueza. A cada vez mais sair nas ruas com tudo que é caro que elas pudessem colocar no seu embelezamento, porque elas usavam isso para ostentar aquelas poucas mulheres que eram pobres. Então elas usavam todas as riquezas que elas podiam, os enfeites no cabelo, as joias, as roupas, para poder ostentar em relação às mulheres pobres. Isso estava acontecendo na cidade de Éfeso e também entre as mulheres cristãs da igreja de Éfeso. Só que tinha uma outra coisa, havia uma cultura muito forte na cidade de sensualidade, exibição do corpo. Então a forma de se vestir trazia uma exibição do corpo, proporcionava uma sedução. Então era sedução na forma de se vestir, com ostentação, com tudo de caro que se usava. Essa era uma prática comum, essa era a moda na cidade de Éfeso. Era a moda na cidade de Éfeso e as irmãs da igreja também estavam participando da mesma moda, se vestindo assim, não apenas enquanto iam nas ruas da cidade, mas também enquanto estavam na igreja. É sobre esse contexto que Paulo escreve esta palavra, essas recomendações. E eu imagino que o pouco que nós falamos até aqui já começa a clarear o texto para você. Dizem, irmãos, que havia uma cultura exagerada de gastos para se embelezar. Eram gastos muito altos que uma mulher tinha para se embelezar. Dizem, irmãos, que os penteados eram coisas impressionantes, de tanta ostentação e de tanta riqueza nos cabelos. Dizem que os penteados eram feitos em formas que o cabelo ficasse envolto por cima, para que ele ficasse para cima, para que justamente pudesse ser colocado mais enfeites caros. Dizem, irmãos, que uma mulher, ao fazer um penteado desse, ficava dias sem nem tocar no cabelo para não desmanchar o penteado, algumas nem dormiam. Então essa era uma prática, era uma moda que estava direcionando a cidade, e as mulheres cristãs da igreja de Éfeso também estavam nessa moda, sendo direcionadas por esse ritmo. E é por isso que Paulo escreve estas palavras. É por isso que ele diz que Timóteo deveria orientar as mulheres a se vestir com traje decente, se enfeitando com modéstia e bom senso. É por isso que ele escreve essas palavras. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito direta a um grupo de mulheres pertencentes a uma igreja que pertencia a uma cidade, cujo comportamento que acontecia ali estava prejudicando a saúde e a vida cristã dessas mulheres. E ainda assim não era uma proibição direta, era uma recomendação. Esse é o contexto desse texto. Paulo então pede 3 coisas
decência, modéstia e bom senso. É o que Paulo pede nessas palavras. Ou seja, ele pede para que elas tenham um filtro na hora de se produzirem, trazendo para a nossa linguagem. Era como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos assim: olha, se na sociedade em que você vive está sendo usado algo com o intuito de ostentação, e isso também virou peça de provocação, para que você, mulher cristã, vai usar isso? É como se Paulo estivesse dizendo: se está chamando a atenção para você e para o seu corpo, para que você, sendo uma mulher cristã, vai se vestir dessa forma? E aí ele completa: você que é uma mulher cristã e deve ser diferente das outras, que você se enfeite com boas obras. Se você quer usar o enfeite para se embelezar, que você se embeleze de boas obras. Esse é o melhor traje que você, mulher cristã, pode e deve usar. E aí, antes de nós partirmos para aquilo que eu quero tirar de lições práticas para nós, abro um parênteses aqui para dizer que quem usou ou usa ainda hoje esse texto para dizer que uma mulher não pode usar maquiagem, cosmético, brinco, se arrumar, quem usou no passado e quem usa ainda hoje, usa através de uma interpretação errada da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca quis dizer isso. E o contexto era muito específico de uma igreja, de uma cidade, cujo comportamento estava influenciando a prática cristã. A interpretação mais correta aqui seria as próprias palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se você por anos da sua vida ficou sem usar uma maquiagem por causa de uma doutrina de uma igreja, você fez isso debaixo de uma interpretação errada. Dito isso, irmãs, quero trazer alguns conselhos da palavra de Deus para nós. O primeiro deles: fuja da ostentação. Irmãs, e agora os homens me perdoem, vou direcionar mais às irmãs, fujam da ostentação. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 16, vai dizendo: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Mulheres, fujam da ostentação. E eu digo isso para você, seja você alguém que tenha muito, ou seja você alguém que tenha pouco. A ostentação não está ligada diretamente apenas a quem é rica, como era o caso do contexto em que nós lemos. A ostentação está ligada também a quem é pobre. A ostentação também pode fazer parte da sua vida, mesmo você tendo poucos recursos, até mesmo pouco dinheiro. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo o quanto que eu, me perdoem, quem trabalha com isso, é só uma opinião pessoal. Eu estava dizendo o quanto que eu não gosto, nunca gostei, embora antes de ser pastor, sempre trabalhei na área comercial, o quanto que eu não gosto, nunca gostei dessas empresas que trabalham com marketing multinível, marketing de rede. Não vou citar nomes aqui, né, que a gente está filmando, que depois do que eu falo a empresa começa a perder venda, aí, ações, né? Então não vou citar nomes aqui, vai que os valores na bolsa começam a cair. Igual aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele falou da Coca-Cola, né? Então vai que acontece algo parecido. Mas brincadeiras à parte, eu nunca gostei, irmãos, e muitas vezes, por sempre viver na área comercial, sempre chegava alguém tentando me atrair para alguma empresa dessa. Você conhece muita gente, seu ciclo social é muito grande, você tem um perfil de liderança muito bom, você vai conseguir montar rede, você vai subir, você vai virar isso, vai virar aquilo, você vai ganhar carro. E me mandava foto de alguém que ganhou um carro e tirava foto em cima do carro, e um relógio desse tamanho, e tinha uma reunião de apresentação, você ia lá, a pessoa estava na roupa mais cara possível, para poder passar uma imagem de que ele estava ganhando muito dinheiro, e às vezes ia lá, comprava uma blusa de R$400, um relógio de R$3.000, para poder mostrar algo para alguém numa apresentação, e andava a pé.
Então, assim, não vou levar a conversa para esse lado, mas eu nunca gostei dessas empresas cuja proposta é o marketing multinível, porque o maior apelo de todas elas é a ostentação. É a ostentação. A maioria delas, salvo algumas exceções, ela vai querer te atrair a fazer parte disso através da ostentação. E eu quero dizer para vocês, irmãs, e agora irmãos também, que é assim que a sociedade que nós vivemos tenta fazer a todo instante conosco. A sociedade tenta nos atrair e colocar um cabresto em nós, irmãos, principalmente nas mulheres, através da ostentação. A mídia tenta a todo momento, irmãs, ainda que você não perceba, colocar um cabresto em você, traçar uma cartilha e dizer como que você tem que viver. A mídia, a sociedade, a todo momento, a sociedade que nós vivemos, ela tenta dizer para você qual é o celular que você tem que usar. Ela tenta dizer para você qual é a roupa ou o tipo de roupa que você tem que vestir. Quais são os lugares que você tem que frequentar. Quais são os tipos de festa que você tem que realizar ao realizar alguma festa. Quantas pessoas, irmão, vão fazer um aniversário para um filho, ou são jovens que vão celebrar um casamento, gastam uma fortuna, gastam um absurdo de dinheiro que muitas vezes não têm, porque são influenciados e são ditados por uma mídia e por uma sociedade que vai a todo momento forçar em você a ostentação. Isso faz parte de nós, irmãos. Isso está à nossa volta, isso está na mídia, isso está na internet, isso está a todo lugar, a todo meio de comunicação que nós temos acesso. Por muitas vezes, irmãos, eu não estou dizendo que tem algum problema você gastar o dinheiro que você tem, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que não gostamos por conta da ostentação. A ostentação ela é uma isca, irmãos, que tenta a todo momento atrair as mulheres, a todos, mas principalmente as mulheres. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Ostentação tem a ver com futilidade. Outra palavra que eu também detesto. Futilidade. Ostentação sempre vai caminhar próximo, lado a lado, entrelaçada com a futilidade. Futilidade. Estava lendo um artigo ao preparar essa mensagem, o artigo dentro de um blog, pastor Israel Belo de Azevedo, cujo artigo foi escrito por um pastor que há pouco tempo atrás era muito próximo aqui da nossa igreja, que foi o pastor Oswaldo Jacó, foi pastor por muito tempo na Segunda de Barra Mansa. Então o blog era do pastor Israel, mas o artigo era escrito pelo pastor Jacó. Era um artigo grande, mas eu tirei alguns pequenos recortes e fiz ainda uma adaptação para o que eu iria falar aqui, mas quero dar sobretudo crédito a quem de direito, a quem escreveu. E ele dizia sobre ser fútil ou ser útil. E até interessante o artigo, mas ele dizia, eu trouxe pequenos recortes dele, diz assim, olha, a futilidade, ela vem da natureza pecaminosa que nós herdamos. Uma pessoa fútil sempre estará voltada para coisas. Carro, casa, moda, objetos de decoração, adereços ou enfeites, relógios, celulares, smartphones, tablets, perfumes e etc. Uma pessoa fútil sempre vai estar mais voltada para a aparência do que para o coração. Ela sempre vai se preocupar mais com a estética do que com a ética. A pessoa fútil de 2021, agora digo eu, né, palavras minhas que eu acrescentei, geralmente vai usar as redes sociais para postar fotos inúteis, contar vantagens em redes sociais e fazer comentários sem propósitos. Não tem maturidade para ouvir, tampouco para aconselhar as pessoas. É insuportável o papo da pessoa mergulhada na futilidade. Ela possui uma conversa sem graça. Afinal, a pessoa mergulhada na futilidade torna-se o centro de si mesma. Uma pessoa fútil é uma pessoa que não tem cruz, sobretudo a cruz de Cristo.
Ao contrário da futilidade está a utilidade, vai dizendo também o artigo, eu trouxe pequenos recortes também. Ser útil é estar à disposição para servir em amor. A pessoa útil está voltada para pessoas e não para coisas. O seu interesse é abençoar o próximo, é ajudá-lo na sua peregrinação cristã. Ela tem a capacidade de encorajar os que estão cansados. A pessoa útil, e agora transforma aqui, a mulher útil, é uma agente transformadora na sociedade em que ela vive. Ela é carregada de sonhos. O prazer da mulher útil e não fútil é contribuir para melhorar a vida das pessoas mais necessitadas. Ela exerce a utilidade que ela tem na distribuição de dons, talentos e renda. Uma mulher útil nunca multiplica somente para si, porque ela multiplica para si, mas divide com os outros. Ostentação caminha lado a lado com a futilidade. Se você tem sido atraída pela ostentação, fuja, corra, se afaste da ostentação. Ela não foi feita para uma mulher de Deus. Amém, irmãs? Segundo lugar, não ceda à sedução. Não ceda à sedução. Eu fiz questão de colocar não ceda, porque é isso também que tentam fazer a todo momento. E agora escancarado, muito mais para a mulher. Muito mais para a mulher. A sedução na sociedade que nós vivemos, ela é algo que precisa sempre estar atrelado com o corpo da mulher. Pode ser uma propaganda de refrigerante, se eles puderem colocar o corpo da mulher para fazer a propaganda do refrigerante, eles vão colocar. E o conselho à luz do texto que nós explicamos, que as irmãs entenderam, é não ser da sedução, irmãs. Porque era isso que as mulheres cristãs da igreja de Éfeso estavam fazendo. Elas estavam cedendo a uma sedução, que era um comportamento da sociedade, e que elas também estavam se comportando da mesma maneira. Havia uma moda, havia uma regra, havia um padrão de vestimenta e embelezamento na sociedade, e as mulheres cristãs da igreja de Éfeso estavam agindo da mesma forma. E elas sabiam que se elas não fizessem desta forma, porque muitas vezes é isso que a sociedade faz com as mulheres, elas sabiam que se elas não fizessem desta forma, elas não seriam vistas. Elas não seriam notadas, porque quando uma sociedade estabelece um padrão, se você não está no padrão, você não está sendo notada como aquelas que estão. Então as mulheres de Éfeso sabiam que se elas não entrassem na moda, elas não estariam no padrão. Então elas iam para as ruas com roupas que seduziam, e elas também iam para a igreja com as roupas que também seduziam. Tem uma frase, irmãos, presente em nosso meio, que eu quero desconstruí-la, não por completo, mas um pouco dela, que diz assim, eu imagino que você já tenha escutado. Mas o problema disso, pastor, não está em quem usa, está nos olhos de quem vê. Eu imagino que você já tenha escutado isso. Tem um movimento político na sociedade, feminista, que ela vai dizer que você é livre para você usar o que você quiser, da forma que você quiser, e que se você, em algum momento, seduzir alguém, a culpa é de quem, é dos olhos de quem viu, e não seu da forma que se vestiu. Lembremos que o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação para dentro da igreja, e não para a sociedade. Paulo não tem a menor pretensão de ditar a regra de como as mulheres da sociedade têm que se vestir, e esse não é papel também da igreja, mas ele orienta Timóteo a orientar como que as mulheres cristãs deveriam se vestir. E orientando a como as mulheres cristãs deveriam se vestir, ele pede modéstia, bom senso, né, e tudo que nós vimos. Há um erro também nos olhos de quem vê? Há um erro nos olhos de quem vê também.
E a falta de bom senso em quem veste? Não há? A responsabilidade está só nos olhos de quem vê? É algo que nós precisamos refletir. Tem mulher que não ouve ninguém, irmãos, embora seja cristã. Tem mulher que não ouve nenhum conselho do próprio marido a respeito das roupas que veste. Deixa eu te dizer algumas coisas nessa noite sobre sedução e sobre ser mulher. O seu valor e a sua dignidade não estão no seu exterior. Grave isso. O seu valor e a sua dignidade não estão no seu exterior. É preciso, irmãs, um equilíbrio entre aquilo que é interno e aquilo que é externo. É preciso um equilíbrio, porque aquilo que muitas vezes se coloca externamente, se ela fere agressivamente aquilo que eu sou, aquilo que você é no seu interior, o seu padrão exterior está errado. Porque ele está em desacordo com o seu interior, ele está em desequilíbrio com o seu interior. E sobre interior e exterior, eu ainda quero te dizer mais. Olhando para o perfil de uma mulher cristã, a preocupação em embelezar aquilo que é interior deve ser muito maior, porque aquilo que é exterior, você sabe que a traça e a ferrugem consome. Agora, aquilo que é interior, quanto mais você embeleza, quanto mais você investe, mais resplandece, irmãs. Quero lembrar que a sedução, ela sempre foi arma de Satanás, inclusive para derrubar personagens da Bíblia, personagens que eram instrumentos de Deus para determinados fins. Mas, pastor, a sedução ela é uma marca da mulher, a mulher gosta de seduzir. Ótimo, seduza o seu esposo. Quer desafio maior do que seduzir o mesmo homem toda semana, do que seduzi-lo sempre? Seduz o seu esposo. Quando ele estiver lá na sala vendo aquele jogo lá de futebol, muda a roupa, passa na frente dele. Se não der certo, pega uma garrafa de água gelada e joga na cara dele, mas passa lá e faz isso. Pega aquela blusa do vereador que você usa para dormir e joga ela fora. Mas seduz o seu esposo. Seduz o seu marido. Use a arma da sedução, ou o prazer da sedução que você tem como mulher, para seduzir o seu esposo. Amém, irmãs? Terceiro lugar, cuidado com a selfie. E aí agora a gente fala de um contexto muito nosso e não de Paulo, né? Cuidado com a selfie. Cuidado com o autorretrato. Deixa eu dizer uma coisa. Não sou o dono da verdade, mas tenho essa percepção pelo tempo que eu tenho de vida, pelo tempo que eu tenho de vida cristã e pelo tempo que eu tenho de ministério pastoral. Selfie em excesso demonstra carência de afirmação. Selfie em excesso demonstra carência de afirmação. Pessoa que está a todo momento, a todo instante, excessivamente fazendo selfie da sua imagem, isso é carência de afirmação. E sendo mulher, 99,9% carência de afirmação do próprio esposo, do próprio marido. Aí, pela carência de afirmação do esposo, muitas vezes a mulher vai para a rede social, na selfie, buscar afirmação na rede social de um outro homem ou de uma outra pessoa que seja, porque há carência de afirmação no relacionamento conjugal. E consegue ou não consegue? Claro que consegue. Então, muitas vezes, a carência de afirmação que se tem no relacionamento,
ela é suprida numa rede social com a selfie excessiva por uma outra pessoa, muitas vezes por um outro homem, ou que não seja por um outro homem, por uma outra pessoa. Ainda quero te dizer algo importante sobre isso, e gostaria que você permitisse que o Espírito Santo de Deus ministrasse no seu coração. Você, mulher, você se diminui quando você precisa da afirmação de um homem para se sentir valorizada, ainda que esse homem seja seu esposo. Você, mulher, se diminui quando você se vê dependente da afirmação de um homem para se sentir valorizada, ainda que esse homem seja seu esposo. E eu não estou dizendo que isso não é importante, tá, homens? Eu não estou dizendo. Agora, a afirmação do homem, ela precisa ser para valorizar, sobretudo, o relacionamento conjugal. Mas você, mulher, não precisa e não deve depender disso para se sentir valorizada. Você tem que se sentir valorizada pelo que você é, sobretudo como uma mulher cristã. E você não pode depender dessa palavra de afirmação para que através dela você entenda ou perceba que você tenha valor. E aí voltando à sedução, a selfie virou também ferramenta de sedução. Virou ferramenta de sedução. As selfies hoje muitas vezes mostram tudo menos o rosto. A selfie hoje muitas vezes ela é para mostrar o corpo. A selfie muitas vezes é para mostrar um decote. A selfie muitas vezes é para mostrar uma roupa transparente. A selfie muitas vezes é para mostrar uma roupa muito íntima, às vezes numa praia ou até num outro ambiente mais íntimo, ainda que não havia a menor necessidade de uma selfie. As selfies hoje são de costas, justamente para mostrar o bumbum. Então, muitas vezes é o caminho, irmãos, que a sociedade está ditando regra, e aqui a palavra de Deus, ela vale em todo o tempo. Aí, muitas vezes, a sociedade ditava a regra em Éfeso e dita a regra no nosso tempo hoje. Porque se a mulher cristã ela se comporta da mesma forma que a outra que não é cristã está se comportando, então a gente está muito parecido aqui com o contexto de Éfeso, sim ou não? Porque se essa é uma prática de selfie da sociedade que eu convivo e eu trago para a minha vida, ainda sendo uma mulher cristã, ou sendo um homem também, aí a gente está muito parecido com esse contexto aqui. Aí a palavra de Deus, ela começa a valer muito também para nós. Muito para nós. E talvez tentando pensar nessa transposição cultural, talvez se Paulo fosse escrever hoje, ele diria para as irmãs da igreja do ano de 2021, irmãs, cuidado com a selfie. Cuidado com o autorretrato. Cuidado com o que você fica a todo momento mostrando por falta de afirmação. O Lu pode ir vindo para cá com o pessoal. Aí, irmãos, a gente começa a perceber que o determinado contexto de Éfeso não é muito diferente de hoje. Aí a gente começa a perceber que talvez há um Deus que, se nós deixarmos, ele começa a dominar a nossa vida. É o Deus da vaidade, é o Deus do embelezamento. Aí muitas vezes a gente começa a perceber que eu começo a gastar determinados valores que eu não precisaria, porque a minha vida é marcada por futilidades. Aí eu começo muitas vezes a gastar dinheiros que eu nem tenho para poder entrar num padrão que é a sociedade que está ditando, porque eu deixei que colocasse na minha cabeça que eu preciso ser igual todas as mulheres que estão lá fora, que se eu não for igual essas, eu não vou ser valorizada no meu trabalho, eu não vou ter oportunidade de crescimento profissional, eu não vou ser vista por ninguém, nem menos pelo meu marido, eu não vou ser notada, eu não vou ser percebida. Aí quando a gente vê, ao invés da mulher cristã influenciar o ambiente onde ela está, é o mundo que influencia o ambiente da mulher cristã. Aí quando a gente vê, isso está dentro da igreja. Aí a gente já começa a se preocupar com quanto que eu vou gastar. E aí a gente começa agora a comprar até as partes do corpo, né, irmãos? Coisa que também não tinha na época de Paulo. Aí a gente começa agora a comprar até isso, né? Então,
os seios não estão legais, eu preciso colocar mais, porque quando eu colocar uma roupa as pessoas têm que perceber o que hoje elas não percebem. E aí você tem que fazer tal coisa para poder você colocar seu corpo mais perfeito, porque quando você põe uma roupa você tem que marcar de uma forma que do jeito que está não está marcando. Aí começa a ter muita semelhança, irmãos, com o que era em Éfeso, com o que era na época de Timóteo, quando Paulo escreve, com o que acontece conosco hoje. E aí, pensando numa transposição cultural, talvez a palavra de hoje fosse: não faça outras coisas ao invés dessas, né? Porque hoje colocar um brinco, colocar algo no cabelo, talvez não seja a sedução do nosso tempo, mas existem outras. Cuidado com aquele elogio que chega no seu Messenger, chega em algum meio de contato. Ainda que seja o elogio que seu próprio esposo não faz, cuidado. Talvez comece a ser, né, nessa transposição cultural, sejam recomendações para hoje, cuidado. Cuidado com o Deus da beleza, que talvez faz você viver o tempo inteiro preocupado, muito mais com a sua aparência externa do que aquilo que você é no seu interior. Porque no dia de hoje, a mulher que tem valor é aquela que apresenta algo exteriormente, e não mais a que apresenta algo internamente. Aí Barra Mansa vira Éfeso fácil. Aí Rio de Janeiro vira Éfeso. Basta a gente começar a encontrar coisas que se assemelham, ainda que em citações diferentes. Porque a mulher tem que ter um padrão de corpo. Porque se ela não tem, ela não serve, ela não é atraente. Aí se eu não tenho esse padrão de corpo, eu vou me virar para conseguir ter esse padrão de corpo. Aí a mulher já não malha mais por saúde, ela malha porque ela quer mostrar algo através do corpo. Aí muitas vezes ela se enche de hormônios, se enche de medicamentos, ainda que não sejam saudáveis para a sua saúde, porque ela quer mostrar algo através do corpo, porque esse é o padrão da sociedade. Aí a gente começa a andar pelo padrão da sociedade, não pelo padrão da palavra de Deus. Aí a gente começa a se perder. Aí acabou a nossa identidade. E vale para homens também. Aí, irmãos, a gente não tem mais identidade. Aí não é mais o que a Bíblia diz que eu sou, aí não é mais o que o sangue de Cristo faz na minha vida, aí não é mais a transformação que o fruto do Espírito faz no meu interior, aí não é mais aquilo que Ele me molda, aquilo que transforma, não é mais o meu temperamento transformado que passa a ser prioridade, não é mais a modificação do meu caráter, não é nada mais disso mais. O que começa a ter valor são justamente o corpo, é a beleza, é a aparência. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Depende do que você vai colocar como prioridade, depende do que você vai colocar como essência. Porque o dinheiro, por exemplo, nunca é ruim na vida de ninguém. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema não é se você faz ou não, é com que motivação você faz. Ou qual é a sua essência, ou o que te impulsiona a viver. Porque talvez hajam mulheres hoje que um dia se encontraram com Cristo, foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, e hoje se preocupam muito mais em mostrar algo no seu exterior do que no seu interior. Porque há duas cartilhas, uma é a Bíblia, que vai ditar como tem que ser o seu interior. Outra é a mídia, a sociedade, que vai ditar como tem que ser o seu exterior. E aí muitas vezes se for colocar numa balança, a Bíblia está aqui, a Bíblia está lá em cima, porque o peso dela é leve. E os valores da sociedade estão aqui embaixo, porque para mim o peso dela é o que mais importa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. É sobre isso que Paulo está orientando Timóteo, como pastor, a orientar a igreja. E é isso que, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui como pastor também para orientar a igreja que eu pastoreio. Aí você tem que tomar muito cuidado, minha irmã, se você é uma mulher cristã, com a sua identidade em Cristo, com o seu valor, como uma mulher cristã, e com a sua essência. Porque a sua essência não é de acordo com o que o mundo dita. Porque o que o mundo dita passa. E o que a Bíblia dita é eterno. E aí vem o conselho final.
atavíe-se de boas obras. Eu fiz questão de usar a palavra atavíe-se, mas para chamar a atenção mesmo, porque é a palavra naquela tradução da Bíblia mais antiga, né, revista e corrigida. Então as mulheres devem ataviar-se, mas é se embelezar. A raiz dela está na palavra cosmel, vem de cosméticos, é embelezamento. E aí é o conselho final da palavra de Deus. Não há traje melhor para você do que o traje das boas obras. Não há embelezamento melhor para você, mulher cristã, mulher de Éfeso, mulher de Barra Mansa, do que o embelezamento das boas obras. Você pode ter sim o embelezamento externo, mas a essência do seu embelezamento é o embelezamento das boas obras. É isso que Paulo está dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque você não é uma mulher qualquer. Você é muito mais. Eu não estou aqui menosprezando nenhum ser humano, mas você é muito mais do que aquela que não tem a marca que você tem. Você é muito mais do que aquela que não se encontrou com Jesus Cristo, no qual você se encontrou. E aí, irmãos, grave isso. O que seria para mim, como uma mulher cristã, me embelezar de boas obras? O embelezamento de boas obras, grave isso, é todo embelezamento que ele é proveniente da fé e que ele é para a glória de Deus. Proveniente da fé para a glória de Deus. Ele vem da fé e ele é para a glória de Deus. Quer fazer um filtro na sua vida? Primeiro você pergunta de onde vem. Ok? De onde vem? Vem da sociedade? Vem da mídia? Vem da moda? Ou vem da fé? Se vem da fé, é boas obras. Se não vem, é do mundo. E ele é para me mostrar, ele é para que eu apareça, ou ele é para a glória de Deus? Ele precisa ser para a glória de Deus. A mulher cristã precisa viver para a glória de Deus. Não tem sentido maior do que você ser uma mulher que viva para a glória de Deus. Não tem sentido maior, não tem importância maior, não tem razão maior, não tem orgulho maior do que você se ver como uma mulher que vive se embelezando com aquilo que é proveniente da fé e é para a glória de Deus. E o que seria, para que possamos terminar? Viver em santidade. Viver em santidade é boas obras, provém da fé, é para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Santidade é o propósito de Deus em todos os tempos, você já me ouviu falar isso aqui. Segundo, o que é boas obras? Sirva a Deus e sirva ao próximo. João 12, 26 vai dizendo, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serva, meu Pai o honrará. Sirva para frutificar, sirva para dar frutos, sirva para gerar frutos no reino de Deus. Terceiro lugar, viva com integridade. O que é viver com integridade, irmãs? É viver na verdade. Aqui chega de hipocrisia. Chega de ir para a rede social querendo mostrar uma coisa que está totalmente fora do que está sendo na realidade. Para de querer mostrar que na rede social você é uma mulher e tanto, e você fica chorando no travesseiro quando você vai dormir. Porque você não é amada, porque você é rejeitada, porque você tem baixa autoestima. Chega de hipocrisia, irmãs. Se cura. Busca a cura em Deus para que um dia, quando você for mostrar algo, ainda que seja na rede social, aquilo seja verdadeiro, seja o que realmente você é. Se tem algo no seu casamento, vai buscar tratamento. Vai compartilhar com alguém que possa te orientar espiritualmente. Vai abrir o teu problema para alguém. Vai buscar tratar. Vai buscar ajuda. Para de ir para a rede social colocar um mundo de fantasia que não existe. Que é fantasia, que é coisa da sua cabeça, que está longe de acontecer, que pode enganar as pessoas, mas não engana a Deus. Viva com integridade. Para de ficar mentindo para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido.
Assuma a responsabilidade daquilo que você faz. Assuma até mesmo os seus erros. Viva com verdade. Não tem coisa melhor do que uma mulher verdadeira, uma mulher íntegra, uma mulher que vive o que ela fala e fala o que ela vive. Ainda que com os defeitos, você nunca vai ser perfeita. É justamente pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida que Ele vai te aperfeiçoando a cada dia. Você é imperfeita, mas Deus te ama do jeito que você é. E você pode ser muito mais ainda do que aquilo que você é hoje. Basta você se entregar por completo nas mãos de Deus e deixar que Ele transforme a sua vida. Para de mentira. Para de mentira. Para de buscar afirmações que no máximo vão entrar num ouvido e sair no outro. Eles não vão construir no teu interior. Tenha uma vida de oração, intimidade com Deus. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Não é a joia que você vai mostrar para quem está lá fora. Não é o enfeite, por mais caro que ele seja, que você vai mostrar para quem está lá fora. É o que você vai mostrar para Deus de joelho no seu quarto. É isso que tem significado e precisa ter significado na sua vida como mulher. Você pode ficar de pé? Mas ainda assim, fica aqui um conselho final. Um conselho final. Que jamais, ao eu pregar essa palavra, eu poderia deixar de dar a você. Um conselho final e muito importante. Não use isso como muleta para viver de forma relaxada, me perdoem a expressão da palavra. Não use isso como muleta para viver de forma relaxada. Ah, mas o que importa é o meu interior. Aí você anda descabelada, aí você anda de qualquer jeito. O esmalte na unha, aquele que você fez há 3 semanas, está pela metade. Não use. Jamais. Jamais, irmãos. Não parta para nenhum exagero. Não parta para nenhum exagero. Exagero nenhum na vida cristã é saudável. A palavra de Deus nunca quis proibir o uso disso. Ela só te convida a ter bom senso. Ela só te convida a ser modesta. Tem problema algum, irmãs, tem problema algum. Uma mulher bem cuidada, com o cabelo bem cuidado, maquiada, com a unha feita, bem vestida, não faz mal a ninguém. Também serve para nós homens, né irmãos? Também serve, né? Às vezes a mulher vai toda arrumadinha, o homem vai todo esculhambado atrás, desculpa a expressão novamente. Faz a barba, corta o cabelo com frequência, usa uma roupa passada, usa um perfume, toma banho com mais frequência. Para os homens eu posso falar mais rasgado, né? Toma banho com mais frequência. Fica andando cabeludo não. Você entendeu o recado? Tem higiene. Tem higiene. Aí a gente vai viver uma vida equilibrada. E eu termino com um versículo que diz: enganosa é a graça e vã a formosura. E se você for no banheiro, você ainda vai encontrar essa mensagem de ir embora. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Vamos ler juntos, só as irmãs, vamos lá? Enganosa. Eu acho que vocês não gostaram da palavra que eu trouxe, não. Vamos lá, mais uma vez, só as irmãs, vamos lá? Para terminar, muito mais bonito que vocês podem mais, vamos lá? Enganosa. Você pode aplaudir ao Deus dessa palavra, você pode louvar o Senhor, louvemos a Ele.